Sejam bem-vindos a mais um À Conversa Com. Hoje saímos do estúdio e vamos conversar com uma artista famalicense, a Sandra Escudeiro, que já nos vai explicar como é que começou a dedicar-se a uns bonecos, a designação são bonecos urbanos. Bonecos, no fundo, que vão contando histórias e que vamos já saber o que é que pretende. Para já, deixem-me só chamar-vos a atenção, porque estamos no Museu Soldado Malvar, em Vila Nova de Famalicão, onde está patente a exposição da Sandra, a exposição Entre Linhas, que vai estar patente até agosto. Portanto, há algum tempo para ver, rever, voltar a ver, usar e abusar, como eu costumo dizer. Sandra, muito obrigado por teres aceitado o convite para conversar connosco. Para já, vamos começar exatamente por aí. Como é que surgiu? Eu conheço-te há alguns anos, eu sei que vais-te dedicando... Eu, em conversa, dizia a mãe de todos os bonecos urbanos. Como é que surgiu esta tua apetência e esta paixão por estes bonecos? Obrigada pelo convite. É um prazer partilhar com vocês este meu universo criativo dos trapos. E assim, isto eu posso dizer, Jorge, que assim, o artesanato está na minha vida desde sempre. Fui muito influenciada pela minha mãe. Ela transmitiu-me todos os conhecimentos, desde pequena que sei bordar, cozer, todas essas tarefas exemplares mesmo de antigamente. E os bonecos urbanos foi um projeto muito interessante porque nasceu com o nascimento da minha filha. Isto porque comecei, claro que não com esta dimensão, portanto iniciei fazendo, digamos, os primeiros brinquedos da minha filha e só que o feedback das pessoas foi tão bom e o incentivo ainda maior que acabei por seguir, digamos, com este projeto. Portanto, já vem de alguns anos, sempre a evoluir um bocado, sempre a inspirar-me, porque isto é assim, a gente inspira-se em tudo o que nos rodeia, em tudo o que nós sentimos também, o que lemos. Está aqui uma vertente muito literária, porque eu sou uma apaixonada pelos livros também. Portanto, e isso reflete-se muito também na minha obra. E vais por vários universos, várias histórias. Eu curiosamente, não sei se te causa algum tipo de impacto negativo. Os teus bonecos, eu de quando em vez vou observar as coisas que vais fazendo e remete-me para um universo de fantasia, muito ligado ao realizador do Eduardo Mãos de Tesoura, de coisas mais Tim Burton, o universo de Tim Burton, a Noiva Cadáver, que também foi um dos grandes sucessos. Há aqui alguma coisa nesse universo também que vais beber ou vai... Lá está, e como eu te estava a referir, a gente realmente inspira-se naquilo que gostamos. Posso dizer que Tim Burton é dos meus realizadores, do qual eu sou mesmo fã, adoro todos os filmes dele. E sim, tenho alguns que são logo identificados, digamos, àquele género de bonecos. Isto lá está, porque gosto daquele universo de fantasia, como tu lhe chamaste muito bem. Tu quando naturalmente, que isto para além de tens o teu lado criativo, mas tens naturalmente o teu lado também de negócio e vais tendo os teus clientes, as pessoas quando te compram estes bonecos, porque também remete-nos para um certo passado em que nós também tínhamos que ser criativos no sentido de ter, não era tão fácil como agora, mas as pessoas compram-te e nós temos aqui belos exemplares de que podemos naturalmente decorar as nossas casas com estes bonecos. Há pessoas que compram para oferecer a gente mais nova, há pessoas que compram para decorar. Onde é que se encontra mais o teu core business, falando assim? Por incrível que pareça, claro que eu tenho uma vasta gama de bonecos, não só deste género, mas tenho outros mais infantis, portanto mais ligados às crianças, mas a maioria são adultos. Portanto, mais colecionadores de peças, portanto, mesmo para prendas para adultos. E vão-te encomendando algumas das figuras? Eu tenho uma situação que é assim, eu não faço por encomenda. São únicos, não é? São exclusivos. Portanto, isto é a partir da reciclagem de tecidos.
portanto, que é uma vertente que eu utilizo sempre, é mesmo através, eu faço uma coleção de restos de trapos, como eu costumo dizer, porque vejo sempre uma nova funcionalidade para aqueles trapos. Portanto, tudo se transforma. Exatamente. E, portanto, todas as peças são exclusivas. Agora, eu tendo algumas peças em que posso mostrar, se as pessoas estiverem interessadas, mas lá está, é mais para adulto, curiosamente. Tu falavas nessa paixão pelos livros. E de que forma é que o que vais criando também depois pode ser também uma maneira de nós, às vezes até aos mais novos, incutirmos algumas histórias e tornar a situação mais atrativa. Nós sabemos que nos dias de hoje há pouca apetência, já vai havendo mais, mas há pouca apetência para a leitura. Criando uma sinergia entre livros e bonecos, como é que chega-se lá? Sabes, Jorge, eu trabalho numa biblioteca escolar, portanto, sei que é difícil chegar às vezes aos leitores e às vezes é preciso sermos mesmo muito criativos para lá chegar. Eu tenho vários projetos, pronto, este está mesmo muito vocacionado à literatura, aos autores, às personagens literárias, mas tenho personagens criadas através das histórias de alguns livros. Recordo-me, por exemplo, no confinamento fiz um projeto que, na minha opinião, ficou muito interessante, em que eu peguei no livro de Manuel António Pina, que são livros que são muito utilizados, é um escritor que é muito utilizado nas crianças, e através desse livro, que era um inventão, criei diversas personagens em que ia mostrando todo o processo criativo, digamos, de bonecos urbanos, aliados aos textos que me inspiraram. Portanto, acabei por recriar ali, digamos, as personagens e a história do inventão de Manuel António Pina. Podem ver ainda nas redes sociais de bonecos urbanos, vale a pena, é um projeto muito, muito interessante. Bem como tem outras personagens aliadas a textos que leio e que gosto, falando aqui nesta exposição. É exatamente isso que eu ia chegar, porque temos aqui muitos autores e transversais. Exatamente. Isto porque trabalhando eu com livros também me detectei que as crianças não associam às vezes à personagem, nem à época da personagem, nem a determinados detalhes que eu acho que é importante, até às vezes para perceber o texto ou a história que estão a ler. E então surgiu-me esta ideia de realmente criar personagens literários e, se observares, todas elas são dadas nas escolas, portanto isto é uma exposição bastante didática e tanto é didática que é assim, eu neste momento esta exposição encontra-se online no catálogo da GLAB, da Direção-Geral de Livros, Arquivos e Bibliotecas, portanto onde qualquer biblioteca pública pode aceder a ela, portanto porque ambiciono mesmo, digamos, percorrer diversas bibliotecas ou espaços culturais, digamos, com esta exposição. Estamos no centenário de José Saramago, ele também está aqui presente. Temos aqui uma figura incontornável, que é Camilo Castelo Branco, o nosso Camilo, mas todos eles são nossos e todos eles são incontornáveis. Algum significado especial neste centenário de José Saramago? Sim, eu tenho trabalhado muito a personagem de José Saramago, precisamente porque há diversas atividades em torno do José Saramago e, sem dúvida, é um grande escritor e será sempre uma referência em termos de escrita. Já levei o José Saramago a diversas escolas, porque de vez em quando também conto umas histórias e percorro aí E foi muito curioso ver realmente os pequenos associarem a figura e olharem e dizerem: não, isso é José Saramago mesmo. Portanto, foi giro ter essa percepção de que eles também chegam lá e ouvem depois a história com outra atenção, que é giro. Esta pergunta é mera curiosidade e, naturalmente, para quem está em casa e que vai vendo também estes teus bonecos urbanos, estas figuras ímpares e com uma criatividade excepcional. Obrigada. Quanto é que pode custar um boneco destes? Falando nesta coleção especificamente, é uma coleção que não estão à venda de momento, portanto eu dei um timing para mostrar só a coleção, portanto só daqui a 2 anos, e posso dizer porque foi um timing que eu coloquei nesta exposição, concretamente os outros é diferente,
porque eu pretendo também que realmente as pessoas entrem em contacto com a... Por vezes não faço só para vender, eu posso dizer que tenho coleções minhas mesmo. Tu crias muito apego às tuas criações? Algumas sim, sim. Eu tenho algumas peças que nunca as pus à venda e tenho outras que já pus, mas só mais tarde é que me consegui desprender delas, porque crio essa afinidade e por vezes é difícil encontrarmos um valor para nos desprender também dessa afinidade, não é verdade? Portanto, já sabem, esta resposta politicamente correta, se quiserem saber, têm que contactar portanto, é assim. Olha, diz-me assim, uma criação tua, um personagem ou uma figura que tenhas feito que revela exatamente esse tal apego, aquela que é mais difícil, e nós sabemos que há uma velha máxima que é tudo tem preço, mas quase que apostas que aquela não tem preço. É assim, tudo tem preço, é como tu dizes. Eu prendo-me realmente às peças, não quer dizer que mais tarde não me venha a desprender delas. A situação é esta, é que eu acabo por colocar às vezes muito de mim em determinadas peças ou muito intuito daquilo que a peça me diz. Eu vou dar um exemplo e se calhar até dá para ver. Eu tenho Edgar Allan Poe, que tem uma particularidade muito interessante, aquela peça, porque tem ali algo, porque se reparares em cima o cabelo tem um corvo. Pois. E porquê? É simples, eu conheci Edgar Allan Poe através de Fernando Pessoa, que com o poema tão famoso O Corvo, pelo qual me apaixonei, e foi a partir daí que fui conhecer, e depois me apaixonei pela escrita, digamos, macabra, mas que cria-nos todos aquele cenário magnífico que Edgar Allan Poe nos transmite nos livros, não é? Mas lá está, é uma particularidade que as pessoas se calhar não vão associar muito. Porquê? Porque é uma parte, ou seja, é minha, como é que eu cheguei ali, não é? Puxas esses pormenores, essas particularidades, cruzando alguns momentos, embora saibamos que alguns podem não ter nada entre eles, mas vais cruzando porque o que os liga é o facto de tu... essa ligação que, por exemplo, tu criaste com Edgar Allan Poe e Fernando Pessoa, vem de Fernando Pessoa. Há outras coisas que tu tenhas levado por influência a dizer, olha, vou ler outro autor e de repente aparece qualquer coisa ali ligada que faça essa ligação? Sim, há várias. Por exemplo, eu tenho também, e estou a falar de alguns que são mais de cunho pessoal, se calhar, o Gabriel Garcia Marques. Porque o Edgar Garcia Marques? Eu posso dizer que dos livros mais magníficos que eu li, já li muitos, porque eu gosto mesmo de ler, foi um livro de Gabriel Garcia Marques, 100 Anos de Solidão. Foi realmente um livro que me apaixonou, que me desafiou, que me transformou um bocado lá dentro. Portanto, também tem muito cunho meu ali naquela personagem. Enquanto tenho aqui outros, pronto, que foi mais por um cunho de estudei-os. Acho que era importante os nossos miúdos terem mais contacto com a figura, até para chegarem. Camões é uma figura incontornável, não é? Mas quer dizer que é dado e que às vezes se torna maçudo para os miúdos, porque se calhar não entendem todo o processo de Camões e isso. Porque a escola vai muito para a parte didática e depois acho que, havendo uma parte lúdica, também há outra união. Olha, esta exposição aqui vai estar patente até 9 de agosto, salvo erro, 6 de agosto. Portanto, entrada gratuita, a porta está aqui aberta, toda a gente pode entrar. Ainda há pouco estávamos aqui, entrou uma senhora. E deixa-me só também alertar aqui para um facto, que esta exposição tem uma particularidade também muito interessante, porque eu refiro a Entre Linhas como sendo uma exposição interativa, não é? E porquê? Porque este projeto inclui também gravações aliadas a cada figura. Ou seja, foi um projeto interessantíssimo em que eu reuni um grupo de amigos que entraram nesta aventura literária comigo, digamos, e que deram voz aos bonecos. Ou seja, podemos, através do código QR Code, aceder a textos, a poemas,
da própria figura. Podem ver, ouvir e sentir, porque vale mesmo a pena interiorizar aqui isto. Eu sei que és uma mulher inquieta no que concerne à criação, está sempre, e o artista é assim, está sempre a pensar naquilo que vem a seguir. Muitas vezes no meio de um trabalho já está a pensar no que vem a seguir. Tens estes teus filhos aqui, mas já vais pensando noutras coisas. Quais são os projetos que tens assim? Este ano, pronto, fui convidada aí para uma série de coisas que é muito interessante, em que eu levo também outros trabalhos manuais, não só mesmo bonecos em trapos. Eu tirei uma formação também em tecer mandalas, meditação entre fios, há toda aquela descontração que está a ser muito gratificante para mim também, em que vou mostrar também isso. Posteriormente, se calhar até vou fazer aí também os workshops em relação a isso. E, portanto, vão poder ver-me também aí com novas peças, com novos projetos. Eu faço sempre a amostra associativa em Lousado, porque eu sou de Lousado, e porque os meus bonecos nascem lá, portanto faz todo o sentido e é sempre muito enriquecedor, somos sempre acolhidos de uma forma calorosa, é muito bom. Este ano também costumo fazer sempre o mel, ainda há um bocado estávamos a falar isso, gosto imenso do mel, realmente acho que me identifico muito com aquele festival e faço sempre uns workshops também com os miúdos. Este ano, curiosamente, eu vi um desafio muito interessante. Vou estar no Lauros, no Óbilis, também lá com uma data de, exatamente, 21, 22 e 23, se não estou em erro. Portanto, em que vou apresentar outro género de bonecos. Pronto, se calhar um ar assim baixo. Exatamente. Posso dizer que em todos estes acontecimentos vou levar peças diferentes, porque neste momento posso dizer que tenho algumas peças. Isto da pandemia não foi tão mau. Houve a vertente em que me deu asas para trabalhar muito mais e o que eu acho é que assim, este tipo de trabalho, quando estou com as mãos na massa, como se costuma dizer, as coisas fluem de outra forma. Claro que isto é part-time e, portanto, às vezes precisava de mais tempo para a criação, porque e tu sabes que a criação requer algum tempo. Depois da peça estar feita, parece que as coisas surgem assim, mas não. Portanto, há ali muito tempo para se idealizar, para surgir, digamos, a peça. Olha, eu volto a convidar para que venham até aqui ao Museu Museu Soledade Malvar. Está sempre com a porta aberta para verem esta exposição e quem quiser contactar a Sandra está nas redes sociais, basta procurar ou por Sandra Escudeiro ou os bonecos urbanos e encontram todo um trabalho que lá está e, portanto, é só contactar e depois conversam. Sim, alguma curiosidade, às vezes mera curiosidade, estejam à vontade, estou ao vosso dispor. E é uma artista famalicense que está sempre também à disposição de quem quer colocar questões, está sempre disposta a ajudar. Sandra, muito obrigado. Muito obrigado. Até breve, porque esta conversa já estava apalavrada há alguns anos, e portanto desta vez foi, mas não será naturalmente a última. Muito obrigado. Obrigada eu, Jorge. Muito obrigada mesmo. Muito bem. Há conversa com Sandra Escudeiro hoje, artista famalicense, como disse, portanto, são os artistas famalicenses que nós queremos abraçar e queremos naturalmente mimar porque estão a contribuir para levar também mais longe o nome do Conselho. A conversa volta para a próxima semana com outro convidado, outras histórias para partilhar. Muito obrigado por estarem desse lado, já sabem, acompanhem-nos em famatv.pt, na Smart TV basta fazer o download da aplicação, estamos para todo o mundo. Muito obrigado por estarem desse lado. Sandra, obrigado.